Pronto, então vamos voltar do começo, como se a gente não tivesse começado. Eu coloquei as ruínas lá, porque a gente vai pensar na ruína da comunidade grega e da cultura grega ali no começo do período helenístico, certo? Então, vamos. Seguinte. Como isso começa? Isso vai começar com a Guerra do Peloponeso, que acontece ali de 431 a 404 a.C. A Guerra do Peloponeso vai durar aí 27 anos. É muito tempo, né? De guerra para um povo. E vai ser um embate principalmente entre Atenas e Esparta. E vai ser um conflito por poder mesmo. Atenas estava lá no seu período democrático, era a cidade mais rica da Grécia, e Esparta não estava gostando muito desse poderio todo de Atenas. Então eles entram nesse conflito e, como toda guerra, isso vai gerar consequências. Agora eu quero que vocês imaginem uma guerra naquele período, sem grandes tecnologias, né? E quais são as consequências que isso pode causar? Então, a primeira e principal delas foi o empobrecimento do povo grego. Quem já era pobre ficou mais pobre ainda. Isso costuma acontecer nas guerras e nas epidemias, pandemias. Segundo, o enfraquecimento das polis, das poleis, né? Então, essas polis, elas foram ficando cada vez mais enfraquecidas culturalmente, em questão econômica, questões políticas, elas foram ficando enfraquecidas mesmo. Então, a guerra, ela tinha naquele momento eu acho que a guerra nunca vai deixar de ter essa coisa pesada, né? Que marca e transforma. Com esse enfraquecimento dos povos gregos, isso abre para outros povos virem conquistar, dominar, né? E aí a gente vai ter o Império Macedônico começando lá de 338 a.C. e indo até 168 a.C. O Império Macedônico começa com Filipe II, que era o pai do Alexandre o Grande, e passa logo em seguida para o Alexandre o Grande quando Filipe morre. Como que aconteceu isso? Os exércitos de Atenas e Tebas eles foram derrotados pela Legião Macedônica na época, lá em 338. E o Alexandre ele vai realizar o sonho que o pai dele deixou sem conseguir realizar, que era de conquistar o mundo, né? O que é o mundo para eles naquele momento? O mundo não é essa noção geral que a gente tem hoje, certo? Então era uma coisa menor que se resumia ali a um pouco da Europa e um pouco da África e um pouquinho da Ásia, bem pouquinho da Ásia. Então, o Alexandre Grande segue para o Oriente, lembrando que ele foi aluno do Aristóteles, ele segue para o Oriente e ele conquista uma parte do Oriente, né? Ele chega até um pouquinho da Índia. Então, imagina para essa galera que estava presa ali nos seus lugares terem contato com elefantes, né? Foi um negócio muito louco para eles isso. E aí, com isso tudo, com essa conquista do Império Macedônico, a gente tem uma união de culturas aí, e de pensamentos. Então, da cultura grega e da cultura oriental. Isso vai formar todo um novo tipo de pensamento na Grécia. Enquanto na Grécia clássica, os filósofos eles estavam preocupados com as questões da polis, as questões da política mesmo, aqui eles vão se voltar mais para dentro, certo? Eu coloquei aqui um trecho, uma citação de um dos filósofos que... Opa! Spoiler! Eu coloquei aqui uma citação de um desses filósofos e acho que resume bem esse período aí. O Epicuro. Vamos lá. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Saúde do espírito, isso já é um termo que vai aparecer bastante nesse período. E aí o título do livro é Carta sobre a Felicidade, a Meneceu. Então é uma carta que o Epicuro está escrevendo para um senhor chamado Meneceu,
em que ele vai versar sobre a felicidade. A maior preocupação de todos esses filósofos do período helenístico é a felicidade, como ser feliz. Então, é uma preocupação ética e não só política, certo? Nesse momento, a gente vai ter 4 grandes escolas do pensamento aparecendo. Essas 4, quem era Alexandre o Grande, perto do zero, quem é, né? A gente vai ter 4 grandes escolas aparecendo nesse período. Os cínicos, que foi uma escola fundada por Diógenes, os céticos, que foi uma escola fundada por Pirro, os epicuristas, que foi fundada por Epicuro, os estoicos, que foi fundada por Zeno ou Zenão, depende de onde vocês forem ler. Então, nesse período, os cidadãos eles se voltam mais para si, eles querem encontrar felicidade e uma questão ética aqui e não mais política. Quando a história vai se passando, gente, conforme a gente vai evoluindo, a ética e a política elas vão ficar muito juntas, tá? Então, na filosofia, quando a gente vai estudar isso, a gente estuda geralmente as duas coisas juntas, porque uma coisa está atrelada na outra. Então, bora lá. Alguma dúvida até aqui? Creio que não. Então, vamos nos cínicos. Eu coloquei o Chaves aqui. E eu espero que vocês entendam até o final da minha explanação sobre os cínicos, porque eu coloquei o Chaves aqui. Eu vou dizer para vocês que o Chaves é um cínico. Vamos lá. Então, o cinismo ele foi fundado ali por Diógenes de Sinope. Diógenes nasceu entre 403 e viveu até 324 a.C. Ele foi o fundador dessa escola, então, que do grego é kio, não sei se se fala assim, e do latim sino, que significa cão. Ela ficou conhecida como a filosofia do cão. Por quê? Eles buscavam a simplicidade da vida, em oposição àquela filosofia refinada do Platão, do Aristóteles, toda rebuscada, que você estava pensando grandes questões metafísicas e como é possível conhecer. Não, os cínicos não estão preocupados com isso, tá? O Diógenes era uma figura muito interessante. Ele vivia barril. Ele vivia só com andrajos, né, com roupas usadas, velhas e tudo mais, como um mendigo mesmo. E ele dizia o seguinte: tudo que é natural pode ser feito em público. O que é natural da gente? A gente vai urinar, defecar, copular, tudo isso é natural. Então, para ele, para o Diógenes, a gente podia fazer tudo isso em público, porque todo mundo faz. É simples assim. Não teria por que ter vergonha desse tipo de coisa, porque a gente faz essas coisas. E justamente por fazer essas coisas, então, a gente poderia fazê-las em público. A gente vai ter aqui, então, quando a gente faz essas coisas em público, que é muito interessante, imaginem vocês que em plena ágora, vocês fossem lá tirar água do joelho, né? As pessoas iam ficar meio chocadas com isso. As pessoas iam olhar e falar, putz, o que esse louco tá fazendo? A gente pensa nisso até hoje, né? Quando a gente vê, por exemplo, um mendigo na rua cagando. Não sei se vocês já tiveram essa bela visão na vida de vocês. Eu não recomendo, mas é uma coisa que acontece com alguma frequência se você estiver num lugar específico da cidade. Então, ele chocava as pessoas. Isso quer dizer que ele tinha desprezo pela hipocrisia das pessoas, pelos costumes da sociedade. Isso quer dizer basicamente o quê? Porra, por que você tá chocado que eu tô cagando? Você caga também. Tudo que eu como vira bosta. O que você come também vira bosta. É aquela velha história. Quando eu era criança, a gente dizia que a Sandy, do Sandy Júnior, não cagava, né? Porque a Sandy ela era envolta por um halo de luz divina, uma princesa que não cagava. Então, lógico que cagava. E por que dizer que ela não caga? Não é mesmo? Ela é uma pessoa, ela é um ser humano.
E é isso mais ou menos que o Diógenes está dizendo. Por que dizer que não, né? Então ele vai afastar tudo isso, ele tem desprezo pelas riquezas e as honrarias, porque ele precisa só do necessário para viver. E o necessário é o que é natural. A ferramenta filosófica dele é o que eu acabei de fazer aqui, humor. Então eu vou jogar na cara das pessoas o óbvio. Eu vou jogar na cara das pessoas o quanto elas são hipócritas. O quanto elas têm essa dificuldade de aceitar aquilo que é natural delas mesmas, de aceitar aquilo que não pode ser mudado, ou de aceitar que alguma coisa precisa ser mudada, né? Existe, então, uma história de que o Diógenes estava lá, de boa na lagoa, deitado, tomando um solzinho da manhã. E aí o Alexandre o Grande chegou e entrou na frente dele e perguntou para ele: posso ajudá-lo, senhor? Aí o Diógenes virou e falou assim: pode, sai da frente que você está tapando o meu sol. Ele falou isso para o imperador da Macedônia, certo? E Alexandre o Grande ficou sem jeito, ele ficou tipo, como assim, né? Tipo, eu vim aqui oferecer alguma coisa para esse pobre mendigo e ele me diz que tudo que ele quer é tomar o solzinho dele de boa. E é isso. Então esse humor que é a ferramenta da mesma forma que Sócrates usava a ironia, o Diógenes vai usar o humor. Então ele vai desestabilizar a pessoa, o interlocutor dele, por meio do humor, por meio desse jogar na cara, sabe? Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu sou muito cínica. Então, eu uso muito do cinismo para argumentar, às vezes. Meus amigos ficam meio loucos com isso, mas eu gosto. É legal. Para ele, o pensamento ele não pode ser só essa coisa de ficar elocubrando as coisas, ou o que a gente chama na filosofia de masturbação mental. Não, ele tem que ser uma prática do dia a dia. Então, aquilo que a gente pensa tem que ser levado para a prática. A gente não pode fugir dessa prática jamais. Não adianta eu ficar lá pensando e não fazer, né? Que isso provavelmente, muitas vezes, pelo menos para mim, foi durante a faculdade, uma angústia muito grande em relação à filosofia. Tá, eu estou pensando, mil teorias, mas e a prática, né? Onde que vai? Para onde que eu vou fazer essa prática? Eu achei essa prática muito depois, porque é justamente na sala de aula. Alguma dúvida em relação ao cinismo? Professor, é a Letícia. Fala, Lê. Era por conta disso que era chamada filosofia do cão, justamente por essa busca da naturalidade das ações que todo mundo comete? E já que os cachorros Exato. fazem Isso. Os cachorros não têm vergonha de fazer as coisas naturais no meio de todo mundo. Porque são naturais e eles não vão controlar esse instinto deles. Então, eles vão fazer, né? Então, é justamente por isso, sim. Tá bom, obrigada. Certo? Nada. Professor, Mais alguém? Oi. era uma Quem fala? escolha dele isso? Ou ele foi sujeito a isso, então ele fez essa filosofia? Escolha. Tá, Ele escolheu ficar assim. tá Certo? bom. Agora, a pergunta. Por que eu coloquei o Chaves no começo? Não foi pela escolha, né? Porque não foi uma escolha do Chaves viver. Isso é uma coisa que separa ele do Diógenes. Mas o que iguala ele ao Diógenes? O barril. Assim, Ah, o né? desprezo das Barril, ele riquezas. foi morar no barril. O barril, ele morar no barril. E o que mais? A O simplicidade. desprezo da riqueza? A simplicidade, a questão da riqueza. O próprio fato do Chaves existir já é cinismo. O próprio Chaves, a figura do Chaves é cínica, porque ele está jogando na cara da sociedade que a pobreza existe, que a fome existe, e ele está fazendo isso com humor. Então, quando o Chaves tem, por exemplo, no episódio que ele está no restaurante da Dona Florinda, e ele come demais, e ele tem uma congestão, e ele come desesperadamente, a gente está dando risada de uma coisa séria.
a gente está dando risada de uma coisa que existe na sociedade de fato, que é a fome e o desespero da pessoa para comer, né? Quando o Chaves vira e fala que quer ser atropelado e o seu Madruga pergunta para ele: por que você quer ser atropelado? Ah, porque no hospital vão me dar de comer. E a gente vai rindo dessas coisas. Então, o Bolanhos, ele usou de fato o Diógenes para criar o Chaves. O Chaves de fato é o Diógenes, né? Então ele está ali causando na vila, principalmente com o seu Madruga, com a Dona Florinda, principalmente com a Dona Florinda, que é a hipocrisia em pessoa, né? Ela é uma pobretona que se acha rica. Ele tá jogando isso na cara dela o tempo todo. E tá jogando na cara do Kiko o tempo todo, tá jogando na cara da Chiquinha o tempo todo. E isso é muito interessante. Então, sempre que vocês forem lembrar do cinismo, lembrem-se do Chaves, que vocês não vão esquecer essas características, porque elas são bem fortes no Chaves. Vamos lá, o mais chatinho de todos e o mais simples de todos. É o Pirro. Pirro de Élida. Ele viveu ali entre 365 e 275 a.C. Eu achei essa imagem e eu fiquei pensando, nossa, como dá pinta, né? Olha isso, gente. É muita pinta que essa pessoa tá dando. Achei incrível. E a mão na cintura? Exatamente, é muita pinta, cara. Ele vai ser o fundador da escola cética. Ceticismo, né? O que a gente entende por ceticismo, geralmente? É aquela pessoa que não acredita em nada, né? É mais ou menos por aí mesmo. O ceticismo ficou conhecida como essa doutrina da não convicção e da dúvida dogmática. Todo mundo sabe que é um dogma? Se alguém não souber, levanta a mão. É que eu penso muito na questão da igreja, acho que não. É bem por aí. Qual é a questão da igreja? A questão da igreja é você cria uma verdade absoluta, né? Então, os dogmas da igreja são verdades absolutas que não podem ser contestadas. Por exemplo, que Deus existe. É um dogma absoluto da igreja. O Pires é a mesma coisa, só que com a dúvida. Ele vai colocar em dúvida todas as coisas. E ele vai dizer que a dúvida é a única ferramenta possível para você viver e para você alcançar a felicidade. Enquanto lá para o Diógenes, a única ferramenta possível para alcançar a felicidade era vivendo uma vida simples, a boa vida, e jogando na cara das pessoas a hipocrisia delas, para o Pirro, a grande questão aqui vai ser justamente a dúvida. Você vai ter que mostrar para as pessoas que aquilo que elas estão dizendo simplesmente não existe. E você vai ter que tentar fazer essa pessoa provar o que ela está dizendo. E aí ele vai partir do seguinte: tudo que acontece pode ser provado por outra coisa. Então, por exemplo, como eu vou provar a existência de Deus? Eu não posso, de acordo com o Pirro, provar a existência de Deus a partir de Deus. Porque deve ter havido algo que fez Deus. Tá? Eu não posso provar a minha própria existência sem provar antes a existência da minha mãe e do meu pai. Então, tudo vem de outro lugar, tudo é externo, tudo vem de fora, e tudo é convenção. Para o Pirro, tudo é uma grande convenção. E a gente aceita essas coisas sem problematizá-las muito, porque a gente tem preguiça de pensar. Porque a gente está com medo de duvidar. Porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E para o Pirro, não. A gente precisa conviver com a dúvida. A gente precisa saber viver com aquilo que a gente não conhece. A gente precisa saber viver com a própria dúvida. Porque é só sabendo que, muito provavelmente, eu não vou conseguir provar nada 100% que eu vou poder ser feliz. E que essa dúvida não vai me angustiar. Então, você está se afastando da angústia. Você está aceitando que a dúvida nada mais é do que uma condição da humanidade. Você precisa viver com essa dúvida. Então, a partir do momento que tudo é uma grande convenção, os deuses são uma grande convenção também. Então, o Pirro aqui pode ser que ele seja ateu, e que é uma coisa bem grave naquele momento,
mas não se tem notícia dele ter sido condenado, nem nada do tipo. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Nada? Muito bem, então vamos lá. Próximo. Os epicuristas. Adoro os epicuristas. Credo, prof. Epicuro é mó chato. Ai, é mó legal o Epicuro. Não, os textos dele é tipo de dar um nó na cabeça quando cai. Peguei trauma. Vamos ver. Não, é mó legal. 2 questões de Epicuro que teve no simulado, eu errei as 2, eu acho. Nunca mais. Vamos ver então. Olha só. Vocês já assistiram Crônicas de São Francisco na Netflix? Acho É que uma não. série. É uma série que é baseada numa série de livros. Tales of the City. Acontece lá em São Francisco e começa... São várias temporadas, são várias mini temporadas que começam em 1990, mas que se passa nos anos 70. E aí é a história de um grupo de pessoas, de jovens adultos, que se conhecem ali em São Francisco e eles vão morar numa comunidade chamada Barbary Lane. E ali essa comunidade ela tem uma matriarca, por assim dizer, e ali eles se desenvolvem. Eles vão ter um processo de crescimento conjunto ali dentro daquela comunidade na São Francisco dos anos 70, 80, 90 e a nossa época. Então é bem interessante assistir isso. Por quê? Vamos lá. A gente tem essa imagem desse jardim, né? O Epicuro vai dizer que a gente precisa se afastar da polis para a gente conseguir realmente encontrar a felicidade. E não só se afastar da polis, mas como criar uma comunidade de amigos afastado dessa polis. E isso daqui é o grande jardim de Epicuro, certo? Epicuro, ele criou uma escola, ele foi aluno do Platão, ele foi aluno do Aristóteles, e aí ele criou uma escola própria que ficava nesse jardim, que ficou conhecido como o Jardim de Epicuro, certo? O Jardim de Epicuro era um lugar onde as pessoas elas poderiam ser elas mesmas e elas poderiam viver em harmonia por meio da amizade, que para o Epicuro vai ser uma coisa muito importante e uma forma de vida, e que depois, no século XX, vai inspirar o Foucault. Então vamos lá, esse aqui é o Epicuro. Epicuro de Samos, e ele vai viver ali entre 341 a.C. a 271 a.C. O que fazer para ser feliz nesta vida? Buscar os prazeres. A gente precisa sentir prazer para ser feliz. Mas calma, são aqueles prazeres descontrolados, quer dizer, eu estou morrendo de vontade de fazer uma suruba. Eu vou correndo para fazer uma suruba e eu não quero usar camisinha, porque eu quero sentir o prazer no máximo. É esse tipo de prazer que o Epicuro está falando? Não. É um prazer racional, certo? Então, eu quero fazer uma suruba, tudo bem, mas eu vou usar camisinha. Eu vou me proteger, tá? Então, eu tenho que racionalizar os meus prazeres. Prazer em grego, hedon, que vai dar a origem à palavra hedonista, hedonismo. Surubse. Adorei. Que vai dar origem a essa palavra. Putz. Então, olha só. O objetivo disso tudo vai ser a imperturbabilidade da alma. O objetivo de todo ser humano é encontrar essa imperturbabilidade da alma, que eles vão chamar de ataraxia, certo? A ataraxia é nirvana. É aquele momento zen, aquele momento que você vai ficar de buenas com você mesmo e com toda a humanidade, certo? A partir do momento que a sua alma está calma, a partir do momento que você conseguiu chegar nesse estado elevado de conhecimento de
tudo e de si mesmo, você será finalmente uma pessoa feliz. E você saberá, de fato, controlar os seus prazeres. Então, o Epicuro vai dizer, existem 2 tipos de prazeres. Existem os prazeres dinâmicos ou ativos, que são aqueles prazeres acompanhados de dor, de ansiedade, de angústia, e a gente tem que se afastar deles, certo? A gente precisa eliminá-los de qualquer maneira. Eu coloquei aqui como exemplo a fome. Quando a gente sente fome e a gente não pode comer, a gente fica angustiado, isso traz dor pra gente. Mas como que a gente vai afastar a fome? Por meio de um prazer estático ou passivo, que vai ser a existência do desejado. Existe algo que pode saciar a minha fome. Um hambúrguer, um prato de arroz e feijão com bife e batata frita pode saciar a minha fome. Então, esses prazeres estáticos ou passivos vão ser a saciedade, a calma que isso traz pra gente. Eu posso comer a mais? Não. Eu tenho que comer moderadamente para me saciar. Por isso que eu coloquei a saciedade aqui. Quando a gente fala estou satisfeito, isso quer dizer que a gente comeu exatamente o que a gente precisava comer. Quando eu digo tô cheio, é que eu comi mais do que eu precisava comer, né? Então eu comi bem mais do que precisava comer. Geralmente, quando eu saio do rodízio japonês, eu digo, putz, tô cheio. Porque eu comi mais do que eu precisava, certo? Então, eu preciso comer com moderação. É a mesma coisa de beber. Beba com moderação, certo? Isso é muito epicurista. Bebe, porque é legal, é um prazer, você gosta, mas beba com moderação. Não vai ficar muito louco e dar PT, porque isso não é legal. Então, esses prazeres, eles têm que ser racionalizados, certo? E esses prazeres, como eu disse, têm que ser racionais, são chamados de prazer do sábio, ou prazeres do sábio, que vão ser a quietude da mente, como eu disse, o controle das minhas emoções e o domínio de si. Eu disse que isso vai inspirar o Foucault no século XX, porque o Foucault vai propor uma coisa chamada de estética da existência. E aí ele vai falar de uma coisa chamada de escrita de si. Como é possível eu me conhecer? Então, para os epicuristas, o falar de si mesmo ajuda você a se conhecer. Para o Foucault, escrever sobre si mesmo te ajuda a conhecer. O diário. O processo de diário é uma coisa muito interessante. O ano passado eu estava passando por umas questões com os professores na escola, e aí eu tenho uma reunião semanal com os professores chamada de ATPC, Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo, que é um processo de formação. Eu formo os professores. E aí eles estavam muito angustiados, porque tinham umas turmas muito difíceis do 6º ano. E eles não estavam conseguindo lidar com aquilo, e eles estavam colocando uma série de coisas em questão. E eu percebi uma coisa assistindo às aulas deles. Eu percebi que eles não tinham empatia com os alunos. E aí eu peguei uns cadernos e propus para eles que eles fizessem essa escrita de si, essa estética da existência. Então eu propus todo um jogo, eu levei um texto que eu reparti em várias partes, e aí eles iam fazendo rotação por estação, que é uma metodologia ativa que você forma as pessoas em grupos. Eu formei os grupos, eu não deixei eles ficarem com os amiguinhos deles. E aí eles liam uma parte aqui, discutiam, passavam para outra estação, até todo mundo ter lido todos os textos que eu tinha lá e eles terem uma completude daquele texto, não necessariamente na mesma ordem. E era um texto sobre Eros na sala de aula, o desejo de estar na sala de aula, de ter tesão em dar aula. E aí foi muito interessante porque eles realmente começaram a usar aqueles diários e aquilo realmente começou a transformar a prática deles dentro da sala de aula. Então, quando o Epicuro está dizendo que a gente precisa de uma comunidade onde a gente vai se conhecer e a gente vai buscar esses prazeres do sábio, esses prazeres racionais, você não consegue fazer isso sozinho. Você precisa de outras pessoas. Você precisa estar incluso nesse processo de amizade mesmo. Então, escrever sobre si ajuda a se conhecer e conhecer o outro. Falar sobre si ajuda a se conhecer e conhecer o outro. Terapia.
né? Não sei se alguém faz terapia, mas a terapia é justamente esse processo de autoconhecimento e de conhecimento do outro, como eu conheço o outro, né? Então, para ele vai ser isso muito importante. Então, vamos lá. Prof, então para ele a amizade era tipo um mecanismo para se alcançar a felicidade? Uhum. É uma das formas de se alcançar a felicidade. Você não pode ser feliz sozinho. Alguém discorda? Do Epicuro? Olha só, tem um texto, um trechinho do Epicuro aqui, que ele diz o seguinte: chamamos ao prazer princípio e fim da vida feliz. Com efeito, sabemos que é o primeiro bem, o bem inato, e que dele derivamos toda escolha ou recusa, e chegamos a ele valorizando todo bem com critério do efeito que nos produz. Interpretem. Enquanto vocês interpretam, eu vou pegar água. Professor, Interpretaram? Dica. eu não sei, posso estar extremamente errada, mas eu li 2 vezes e a coisa que me veio à mente, principalmente por esse primeiro período, é a valorização, do começo e do fim da busca pela felicidade. Que a felicidade não é algo final, é algo contínuo que você encontra no caminho inteiro da busca por ela. Isso, é um processo. A felicidade não é uma coisa que você vai encontrar só no final. Por exemplo, Santo Agostinho vai dizer que a felicidade é encontrar Deus. Quando que a gente encontra Deus? Quando a gente morre. Então, só é possível que a gente seja feliz pós-mortem. Certo? Para o Epicuro, não. A gente vai ser feliz justamente nesse processo. É exatamente isso, Lê. Só que algumas coisas vão se colocar no nosso caminho enquanto a gente tenta ser feliz. A principal delas, além da dor, e ele diz que a gente tem que afastar a dor, é o medo, né? O Glaucio me mandou uma mensagem aqui falando que lembrou do mestre Yoda. Quando eu tive filosofia no ensino médio, meu professor passou um trabalho sobre Star Wars, justamente sobre as escolas helenísticas para a gente fazer. E tem bastante coisa ali no Star Wars que é muito interessante de pensar. Justamente, por exemplo, o medo não pode te dominar. Você precisa afastar o medo. Quais são os grandes medos das pessoas naquele momento? A religião e a morte. Porque são coisas que a gente não conhece, certo? A religião e a morte trazem medo pra gente, porque a gente não conhece Deus e a gente não conhece a morte. A gente não sabe o que acontece com a gente após a morte. Só que o Epicuro vai dizer o seguinte: teve uma cidade, eu não lembro qual cidade que era, e eu esqueci de anotar aqui, onde eles encontraram, mas essa cidade ficava na Turquia, onde eles encontraram 4 receitinhas do Epicuro para ser feliz. Não há o que temer quanto aos deuses, não há nada a temer quanto à morte, pode-se alcançar a felicidade e pode-se suportar a dor. Por que não há nada a temer quanto aos deuses? Porque os deuses, eles vivem num outro patamar. Se eles existem, eles vivem em outro patamar. Eles têm uma outra consciência, eles têm uma outra vivência. Então, eles não estão se importando com a vida humana. Eles são superiores, eles vivem a partir de outros princípios, de outras ideias, de outras coisas, né? E é isso, não precisa temer a Deus. Deus não está nem aí, na real. Os deuses não estão nem aí com a gente, na real, né? Isso vai muito contra o cristianismo, por exemplo, né? Que diz que Deus está olhando para a gente o tempo todo, que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Aqui não. Aqui a gente não precisa ter medo disso.
Por que a gente não precisa ter medo da morte? Olha que explicação da hora. O Epicuro foi um grande seguidor de Demócrito, então do atomismo. E ele vai acreditar que tanto o corpo quanto a alma são feitos de átomos. Ele é um materialista. Se tanto o corpo quanto a alma são feitos de átomos, a gente não tem que temer a morte. Por quê? Porque a morte nada mais é do que a separação dos átomos, que são indestrutíveis, não terminam, mas que se separam. Esses átomos vão se separar tanto do corpo quanto da alma. E, ao invés deles morrerem, eles vão constituir outros corpos e outras almas. Então, por que a gente não precisa temer a morte? Porque, enquanto eu vivo, a morte não existe. E depois que eu morri, eu já não estou mais lá. Eu já sou outro. Eu estou em outro lugar, eu sou outra pessoa. Isso me lembrou muito uma filosofia africana, Ubuntu. O Ubuntu diz que nós somos tudo. Todos somos todos e tudo somos nós. Que basicamente todas as coisas estão ligadas e que existe um ciclo sem fim. É bem o Rei Leão mesmo. O Rei Leão é construído em cima da filosofia do Ubuntu. Então, as coisas nascem, crescem e morrem e nascem de novo. E crescem e morrem de novo. Então, eu não preciso ter medo da morte por causa disso. Então, eu coloquei aqui resumindo, né? Assim, não precisamos temer a morte, pois aquilo que se dissolve não nos causa dor. E depois dela, não mais existimos. Então, enquanto eu existo, a morte não existe para mim. Depois que eu deixo de existir, ela também não existe para mim. Dá para dizer que o Epicuro diria que a morte não existe? Tcharam. Fica aí para vocês Existe, pensarem. mas porque já é uma certeza, então não tem por que você temer, você precisa ter a felicidade antes dela, não adianta nada você se perturbar, sendo que isso vai fazer com que você não alcance a felicidade. Yes, baby, baby, baby. Pelo menos eu Isso entendo mesmo. assim a loucura dele. Uhum. Mas eu nunca acerto as questões, não sei por quê. Lê, você levantou a mão ou já estava? Levantei. Fala. Professor, então eles não acreditavam na alma? Eles acreditavam na alma. O Epicuro acreditava na alma, mas a alma era material. Ah, tá. Difícil pensar, né? Que a alma é átomo também, né? Porque a gente está na doutrina cristã, né? Então a gente pensa na alma como uma coisa transcendente, uma coisa sem matéria. Enfim, a gente pensa em alma tipo caça-fantasmas, aqueles espíritos Agora, meio transparentes. é isso, exato. Mas, tipo, pensando um pouco como David, na questão de Platão, para eles não existia um outro mundo, né? Para o epicurismo, isso não importa, na verdade, existir ou não existir outro mundo, porque a grande sacada aqui é você ser feliz. Então, para você ser feliz, você tem que viver, você tem que estar vivo. E você tem que fazer as coisas, procurar esses prazeres de forma racional e que te deixem feliz aqui. Então, você vai voltar a ser outra pessoa, porque você é átomo, você é matéria e do pó viemos, ao pó voltaremos. E não tem muito o que se discutir em relação a isso, sabe? Para ele é muito, muito mais importante a gente estar vivo e viver plenamente do que a gente ficar pensando no que vai acontecer depois da morte. É tipo um vivo agora e dane-se o resto. Exatamente. Só que racionalmente. Uhum. Essa é a grande questão. Muita gente confunde o epicurismo com hedonismo. O hedonismo em si, ele não vai pensar na racionalidade, né? Uma pessoa hedonista, ele vai simplesmente cumprir os prazeres dele sem pensar muito nas coisas que ele está fazendo. Então, aquele exemplo que eu usei no começo, que
que a mãe de alguém entrou no quarto, então eu não vou usar repeti-lo, mas se eu tô com vontade de fazer aquilo sem me proteger, sem nada do tipo, eu sou um hedonista. Eu vou lá fazer porque eu tô com tesão, eu tô com vontade de fazer aquilo. Mas se eu me protejo, se eu tenho uma racionalidade por trás daquilo, eu sou mais epicurista, né? Embora o Epicúrio não esteja falando de prazeres sexuais, de prazeres da carne, mas que eles também estão inclusos nos prazeres quando usados com moderação. O Foucault, ele tem um livro maravilhoso sobre isso, que é o volume 2 ou 3 da História da Sexualidade, em que ele vai falar justamente de como as pessoas faziam um regime dos prazeres, né? Então, o que pode ser um prazer? Não só o sexo, não só a comida, não só a bebida, mas dormir é um prazer. Não sei, eu cada dia que passo eu fico mais parecido com a minha mãe, então ver as coisas arrumadas é um prazer para mim. Embora meu guarda-roupa não reflita isso, é uma das coisas que eu gosto de ver, as coisas arrumadas. Então, várias pequenas coisas podem ser pequenos prazeres e a gente tem que vivê-los na medida para que a gente possa ser feliz. Então, de certa forma, não há um filtro do que é prazer ou não. Então, é algo mais subjetivo. Depende, porque aí a gente corre um risco bem grande se a gente abrir desse jeito. Por exemplo, eu posso dizer que prazer é zoofilia. Justo. Né? Então a gente corre um risco, pedofilia, sei lá. Como que a gente vai explicar, por exemplo, o BDSM? O bondage sadomasoquismo, né? A pessoa sente prazer na dor. Isso é muito louco. Isso vai ser muito, não epicurista, mas estoico, que é o que a gente vai ver agora. Tá bom. Meu gancho foi ótimo. Nada. Então, olha só. Os estoicos, geralmente eles são colocados em oposição aos epicuristas, porque vai ter uma coisa nos estoicos que é o contrário mesmo dos epicuristas, que quanto para os epicuristas, a gente tem que se afastar da dor e do medo, para os estoicos a gente tem que aceitar a dor e o medo. Tá? É bem o oposto nesse sentido. O estoicismo começa com este senhor, Zenão, ou Zeno, de Cício. Vocês podem ver que a cara de dor e sofrimento dessa pessoa, né? Quando eu estava procurando uma imagem do Zenão, eu olhei e falei assim, gente, que depressão, coitado deste homem. Que vida triste. Mas tá aí, né? Não mais vivo. Ele não era um cidadão ateniense, mas ele ensinou em Atenas. E por não ser um cidadão ateniense, ele não podia adquirir terras. Ele não podia comprar nada em Atenas. Então, para ensinar as pessoas, ele não podia comprar e formar a escola dele ali fixa, né? Então, o que ele fazia? Ele ia até um pórtico que ficava de frente para a ágora, e pórtico em grego é stoa, de onde vai sair o estoicismo. E ali ele ensinava as pessoas que se interessavam pelo que ele tinha a dizer. O estoicismo, ele vai ter várias vertentes. Ele vai durar muito. Ele vai durar do século 3 a.C. ao século 2 depois de Cristo. Isso quer dizer que o Império Romano se apropriou do estoicismo de uma forma muito potente. O estoicismo, se a gente parar para pensar, e vocês vão ver, ele é um tanto militar. Parando para pensar agora. Então, os grandes nomes do estoicismo: Marco Aurélio, Antônio, César, Augusto, que pelo César Augusto vocês já matam que ele foi um imperador, né? O Sêneca, Lúcio Sêneca, que é o que eu mais gosto dos estoicos, eu acho ele incrível. E aí vocês veem que a gente já tem essa passagem, olha só. O Marco Aurélio já é 121 a 180 normal, depois de Cristo. Senhoras e senhores, estamos chegando na era cristã neste curso da história da filosofia. Parecia que a gente nunca mais ia chegar. O Sêneca, ele nasceu 4 a.C. e morreu em 65 depois de Cristo.
E o epiteto, que também é bem legal, é 55 a 135. Então aqui a gente já está falando do primeiro século da era cristã. Tá? Então aqui a gente já tem todo um contexto histórico diferente. A gente não está falando aqui mais dos macedônicos, a gente está falando aqui do Império Romano. Aí a gente tem aqui eu vou me intrometer na história, mas a gente muitas vezes comete um erro bem grave quando a gente fala em Roma, a gente já pensa em cristianismo, mas Roma demorou um tempo para se tornar cristã, né? Roma se torna cristã, mas lá para o final do Império. Então você tinha muitas religiões, muitas, era um sincretismo religioso assim muito louco. Então os romanos, a princípio, eles louvavam os mesmos deuses que os gregos com outros nomes, né? Então Zeus era Júpiter, Atena era Minerva, Afrodite era Vênus, Ares era Marte e por aí vai. Então eles deram outros nomes, que são os nomes dos nossos planetas, os planetas que a gente tem no sistema solar, mas eles louvavam os mesmos deuses. E aí, como o Império Romano ele começou a ir para várias regiões, por exemplo, quando ele chegou na Inglaterra, ele se deparou com deuses druidas, que são os deuses que veneravam a natureza e que era uma sociedade matriarcal e não uma sociedade patriarcal, né? Então, eles louvavam a deusa e não ao deus. E eles eram muito tolerantes em relação à religião, os romanos. Então, você tinha muitas religiões sendo celebradas ali. E depois, né, eles perseguiram muitos judeus e eles perseguiram muitos cristãos. Recomendo um filme para vocês. E aqui eu faço um parênteses que eu acho que tem que ser feito. A gente teve uma filósofa nesse período, uma mulher. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a gente só falou de homem até aqui. E a gente só vai falar de homem até certo período da história, porque a mulher não tinha espaço. Então, a gente teve ali uma mulher chamada Hipátia, de Alexandria. A Hipátia foi uma filósofa e ela foi a primeira pessoa a pensar que, na verdade, a Terra não era o centro do universo, mas que a gente girava em torno do Sol. A Hipátia, ela era professora do alto escalão romano, militar e tal, ali no Egito, né, em Alexandria. E aconteceu que ela se colocou à frente das pessoas, dos grandes líderes. Então, no momento em que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, a Hipátia assumiu seu ateísmo. E aí o que eles fizeram com a Hipátia foi arrastaram ela nua até a praça pública, jogaram pedras nela e a esfolaram viva, arrancaram a pele dela. E depois queimaram, né? Foi o tratamento que foi dado a uma pessoa ateia isso e não uma lembra mulher. a caça às bruxas? Sim, com certeza. Tem um filme que conta essa história que se chama Ágora. Eu não lembro qual é o nome dele, se é o nome dele em português ou se é o nome dele original em inglês. Não me lembro. Então, a Hipátia, ela existe, e eu queria fazer esse parênteses aqui para a gente saber que a gente teve uma mulher na história da filosofia que não é falada, e a gente perdeu todo o trabalho dela no incêndio à Biblioteca de Alexandria, tá? Que os cristãos, eles incendiaram a Biblioteca de Alexandria e eles salvaram só aquilo que condizia com o cristianismo. Então, hoje a gente tem Platão, Aristóteles, e a gente poderia ter tido muito mais se não fosse o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Parênteses fechado. Seguimos. Então, aqui o estoicismo, ele segue nesse período que eu falei para vocês aqui. O Zenão, ele vai dizer o seguinte: nós estamos sempre esperando o acontecimento. O acontecimento vai ser
conceito do estoicismo. O acontecimento, ele é o encontro de dois corpos e que causa uma ação. O que ele quer dizer com isso? Estou com fome. Sou eu um corpo, a maçã é outro corpo. Eu vou levar a maçã até a boca e vou comê-la. Então, dois corpos que se encontram, mas que causam uma ação, a ação de comer, certo? Quer dizer que a gente tem controle sobre algumas coisas e a gente não tem controle sobre outras coisas. Então, eu não tenho meu controle sobre o que o outro vai fazer, o que um outro corpo pode fazer. E se eu não tenho controle sobre o que um outro corpo pode fazer, eu não tenho controle sobre os acontecimentos, eu não tenho que me preocupar com aquilo que não está sob o meu controle. Ou seja, eu não posso controlar as coisas externas a mim, eu não posso controlar aquilo que não depende de mim, tá? Até aqui, tudo bem, né? A gente abre qualquer livro de autoajuda e encontra isso daí, né? Qualquer Leandro Carnal vai dizer isso daí pra gente. Desculpa quem gosta do Leandro Carnal. Então, olha só. De novo, o objetivo da vida aqui é a imperturbabilidade da alma, a ataraxia. Não sei se a ataraxia ficou claro. Para você ter uma alma imperturbável, você precisa ter uma série de outras coisas. Assim. Eu não sei se alguém aqui tem alguma religião oriental, mas o meditar, né? Quando você medita, você está buscando uma paz. E a ataraxia é essa paz. Esse é o nirvana, que se fala nas religiões orientais. Para eu chegar nisso, eu vou ter que ter o exercício do meu corpo e da minha mente. Então, eu tenho que ter controle daquilo que depende de mim. Ou seja, dos meus pensamentos e das minhas vontades. E para o estoico, esse controle do que eu tenho sobre mim é a minha liberdade. A liberdade é o controle das coisas, das minhas coisas, dos meus pensamentos, das minhas vontades, certo? Não é o controle daquilo que está externo a mim. Então, liberdade, para o estoico, é o controle de mim mesmo, certo? O controle de si. É preciso desejar o que não está sob o nosso controle. Coloquei controla. Sob o nosso controle. Então, peraí. Eles estão dizendo que eu não tenho controle daquilo que é externo, mas eu tenho que desejar aquilo que eu não tenho controle? Sim, exatamente. É isso que eles estão dizendo. Porque eu preciso passar por certas coisas para conseguir me fortalecer e para conseguir crescer na vida. Então, eu posso dizer que eu vou aceitar as coisas que acontecem e que não estão sob o meu controle e tirar o melhor dessas coisas para transformá-las em algo positivo. Podemos ver aqui que o estoicismo inaugurou a autoajuda, né? Isso é um grande discurso de autoajuda hoje popularizado. Embora a autoajuda não coloque a racionalidade como algo essencial para você chegar nesse tipo de conclusão, ainda assim ela parte de um pensamento estoico. Fala, Lê. Não, professor, é que eu só queria saber se eu estou entendendo certo. Porque o senhor falando isso, me veio à mente a questão, por exemplo, de todos nós que estamos no cursinho desejando algo que não está sob o nosso controle e que pessoas externas sempre falam, isso é bom, porque você vai crescer, que não sei o quê. É sempre ver um lado positivo de algo que está sendo doloroso para quem está de fato vivendo, tá certo? Tá certo, é exatamente isso. Então, dá pra gente dizer que é uma forma de resignação? Mais ou menos. Não é bem a gente se resignar com isso, mas é a gente tirar o positivo disso. Não é eu aceitar passivamente. Não é isso. Eu não vou aceitar isso passivamente, mas eu vou aceitar, sentir a dor que eu preciso sentir
e transformar isso em algo positivo. Tudo aquilo que não me mata me fortalece, certo? Isso é Nietzsche. E o Nietzsche vai sair daqui, desse estoicismo, e depois vai virar um monte de música pop. É justamente isso. Então, aquilo que não me mata me fortalece. Eu tenho que transformar isso em alguma coisa positiva que vai me transformar numa pessoa melhor e que vai me fortalecer da melhor maneira possível, tá? Então, basicamente, eu não posso, como epicurista, afastar essa dor. Eu preciso deixar essa dor vir, eu preciso deixar essa angústia vir, eu preciso deixar esse medo vir e transformar isso em alguma coisa positiva, em alguma coisa que vai produzir algo bom na minha vida, algo bom em mim, certo? Então, é justamente pegar essa vida louca, essa bosta dessa vida, e eu vou até voltar aqui na cara do Zenão, para a gente ter uma noção de quão bosta era a vida, para a gente conseguir transformar isso em alguma coisa boa de fato, certo? Daqui também, o Foucault também vai se inspirar e ele vai trazer a estética da existência dele como uma coisa que você transforma, você constrói a sua vida a partir dessas coisas. Então, a dor faz parte da vida, ela não está sob o nosso controle, mas a gente precisa sentir e transformar isso ao nosso favor. A gente precisa transformar tudo aquilo de ruim que existe em algo positivo e que nos fortaleça. E esses são os estoicos. Eu terminei um pouco mais cedo do que eu imaginava. Temos 20 minutos de aula ainda. Vocês podem aproveitar esses 20 minutos de aula para me usar para o que vocês quiserem aí. Será que a gente pode fazer exercício? Pode fazer exercício. Você quer fazer exercício? Vamos fazer porque exercício. essa parte de exercício é bem confusa dos estoicos. Tá, vamos lá então. Eu vou abrir aqui e a gente faz uns exercícios. É a apostila 2 já, né? A apostila 2 já. Eu vou usar as tarefas de sala, tá, gente? Eu percebi uma coisa. Tem muita questão sobre os epicuristas na de sala. Vamos lá, então. Todo mundo aberto aí? Vamos fazer a primeira, então. Eu leio? Professor, desculpe, é que tem mãos levantadas. Não vi. Fala, gente. Espera aí que eu perdi o chat aqui. Pode falar. Quem quer falar, pode falar. Pode falar primeiro, David. O David levantou a mão primeiro. Ok, Bora, valeu, David. Cleane. Ô Diego, eu tinha visto faz tempo que o estoicismo tem a ver com a natureza, assim, e tal. Isso é depois ou já era ideia deles já, desde o início? Então, eu acho que é uma coisa que se prolonga, assim, né? Essa relação com a natureza, ela aparece muito em todas as quatro escolas, se vocês pararem para pensar. Desde o Diógenes, que está falando para a gente viver ali na simplicidade da vida, naquilo que é necessário, até chegar nos estoicos, a natureza ela faz parte da nossa vida e ela afeta a gente, né? Então, tudo que está acontecendo externamente está na natureza, de certa forma. Então, isso atravessa todo esse período. Todo o período helenístico é atravessado por isso.
essa coisa com a natureza. Vide aí o Jardim do Epicuro, né? Ele está em contato direto com a natureza. O próprio Zenão ensinando de frente para o mar, né? Isso é muito, muito importante. Sim, todos. Caiane, diga. Professor, eu queria Fala, saber Pro. se o conceito do karma na região do budismo veio do estoicismo. Ao contrário. Ao contrário? Nossa. Ao contrário. O estoicismo veio do budismo. Lembra que eu Sério? falei lá O no... estoicismo veio do budismo, eu pensava ao contrário. Sim. Lembra que lá no começo eu falei que por causa da expansão do Império Macedônico, as culturas orientais e ocidentais se chocaram? É justamente Sim. isso. Não dá para dizer para você necessariamente que diretamente eles se inspiraram no budista, mas veio. Então, essas comunidades orientais já tinham essa percepção há algum tempo. E aí isso veio sendo trazido, né? A tradição oral traz essas coisas. Entendi. E aí, sim, o estoicismo veio depois do budismo. O budismo é muito antigo, né? Muito antigo. E é muito louco. A gente não tem... Isso é uma coisa que falta muito no Brasil, cara. A gente aprender a história desses povos, né? Eu tava pensando esses dias com um amigo meu, que eu tava lá lendo As Brumas de Avalon, e aí a gente tava falando da Inglaterra, da história da Inglaterra, a gente não sabe muito. Porque a gente foca muito nos países que têm relação com o Brasil e a gente esquece dos outros países, por exemplo, os países orientais, né? Sim. Eu não sei nada de história da China, eu não sei nada de história do Japão, eu não sei, eu gostaria muito de saber, porque eu acho que influenciou a gente muito culturalmente, né? Sim, obrigada. Nada. Mais alguém? Então vamos fazer os exercícios. De novo, vocês querem que eu leia? Ou vocês querem ler e depois a gente resolve? Como vocês preferem? Bom, eu já li, não sei se as pessoas querem ler. Ideias. Eu vou ler, então. Vamos lá. Primeira questão. O período helenístico inicia-se com a conquista macedônica das cidades-estado gregas. As correntes filosóficas desse período surgem como tentativas de remediar os sofrimentos da condição humana individual. O epicurismo, ensinando que o prazer é o sentido da vida. O estoicismo, instruindo a suportar com a mesma firmeza de caráter os acontecimentos bons ou maus. O ceticismo de Pirro, orientando a suspender os julgamentos sobre os fenômenos. Sobre essas correntes filosóficas, assinale o que for correto. 1. Os estoicos, acreditando na ideia de um cosmo harmonioso, governado por uma razão universal, afirmam que virtuoso e feliz é o homem que vive de acordo com a natureza e a razão. O que vocês acham? Verdadeiro. Verdadeiro por quê? Porque... Ai, calma. Deixa eu ler no meu. A natureza e a razão, ele fala. Uhum. Os epicúreos são da razão e viver da naturalidade, enfim. Uhum. Exatamente por aí mesmo. Então é verdadeiro. Sigamos para o próximo. Professor. 2. Oi. Mas isso aí não seriam os epicuristas? Os estoicos... Ele fala dos estoicos. Não, são os estoicos mesmo, Fê. Todos eles têm que viver de acordo com a natureza e de acordo com a razão. Isso é uma coisa em comum entre todos eles. E aí a natureza, ela vai trazer a dor também. A gente não pode entender a natureza única e exclusivamente como algo positivo. A gente tem que entender a natureza também como algo... não é nem negativo que eu quero falar, mas é algo que pode trazer dor também. Então, por exemplo,
uma chuva muito grande pode destruir as casas das pessoas e deixá-las sem onde viver. Então, a natureza também pode ser algo negativo. Entendeu? Valeu. Nada. Então, vamos lá. Alguém levantou a mão? Não? Acho que não. Conforme a moral estoica, nossos juízos e paixões dependem de nós, e a importância das coisas provém da opinião que delas temos. Certo? Lembra que, então, para os estoicos, a gente pode controlar aquilo que depende da gente. Isso é a nossa liberdade. O que depende da gente? Os nossos sentimentos, as nossas próprias ações, então os nossos juízos, tudo aquilo que é racional depende de nós mesmos. Para o epicurismo, a felicidade é o prazer, mas o verdadeiro prazer é aquele proporcionado pela ausência de sofrimentos do corpo e de perturbações da alma. Certo? Simples essa, né? Fala. Só uma pergunta da 2. A nossa opinião, ela interfere na importância das coisas? Sim, eu dou juízos de valor para as coisas. Então, por exemplo, eu gosto de maçã, é uma opinião minha que parte de um gosto meu. Então, eu posso dizer que a maçã é ruim, certo? Então, sim, a opinião é importante. Já que você... lembrem só, a gente está voltado para o si, a gente está voltado para nós mesmos nesse momento do período helenístico. Então, aquilo que é meu vai ter um significado importante, sempre, tá? Então, para Epicuro, não se deve temer a morte, porque nada é para nós enquanto vivemos, e quando ela nos sobrevém, somos nós que deixamos de ser. Certo? O ceticismo de Pirro sustentou que, porque todas as opiniões são igualmente válidas e nossas sensações não são verdadeiras nem falsas, nada se deve afirmar com certeza absoluta, e da suspensão do juízo advém a paz e a tranquilidade da alma. Certo? Certo. Então, todas essas aqui são corretas. Certo? Não tem nenhuma erradinha. Alguma dúvida, David? Diga. Eu não entendi esse finalzinho da suspensão do juízo. Da suspensão do juízo. Vamos lá. Suspender o juízo é você deixar de acreditar em alguma coisa. É você suspender a certeza sobre alguma coisa. Esse suspender o juízo, ele vai ser muito importante no Descartes depois. O Descartes vai usar a suspensão do juízo para provar aquilo lá que ele quer provar. Então, eu vou aceitar a dúvida. É basicamente isso. Eu vou suspender todas as certezas e vou aceitar a dúvida. Porque é só a gente aceitando essa dúvida, aceitando que a dúvida é alguma coisa real, oficial, que eu vou poder viver em paz, na tranquilidade da alma, na ataraxia. Tudo bem? Ok, valeu, professor. Nada. Acho que dá tempo da gente fazer mais uma. Uhul. Não, isso aqui é muito fácil. Também muito fácil. Vamos fazer a 4? A 4 é o seguinte. Lê este trecho. Os deuses de fato existem e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses, em que a maioria crê,
mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons. Irmandados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência como seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. Ele está descrevendo aí o quê? Como os deuses são diferentes da gente e como geralmente o juízo que a gente faz de todos os deuses é uma coisa falsa, é uma coisa fake, porque eu não posso conhecer os deuses, então eu não posso dizer qual é o juízo que eles fazem. Então, muito provavelmente, eles estão cagando para a minha pessoa. Com base na leitura desse trecho e considerando outros elementos contidos na obra citada, explique em que medida a representação que se faz dos deuses influencia na busca da felicidade. O que vocês responderiam aí? Explicaria que a gente não pode ter medo da religião, né? Porque ela não influencia nas nossas vidas, porque os deuses estão em outra realidade diferente da nossa. Né? Isso, exatamente. Exatamente, nada mais do que isso. Tudo bem? De novo, as dúvidas que vocês tiverem, vocês me mandam e eu vou respondendo vocês, tá bom? Eu acho que hoje foi de todas as aulas que menos teve dúvida, né? Porque acho que os helenistas, eles são tão tranquilos, tão suaves, que a gente nem percebe, né? Então, é isso aí, gente. Muitas graças. Nos vemos na semana que vem com Sociologia, certo? Um beijo para todos e... Professor, a Renata Oi. tá falando no chat. Quem tá falando? Eu não vi. A Renata tá falando no chat. Pedindo Era o só gabarito pra das você mandar o questões. gabarito, prof. Sim, já tá lá no AVA, pelo que o Rubão postou, já tá lá. Ah, então tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada, gente. Beijo pra vocês aí. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Falou, de nada. Obrigado eu.